interessante isso, né? E aqui fica, algumas pessoas ficam discutindo, ah, mas Lula não deveria ter levado isso para a reunião, ou ter falado isso na reunião, tira o foco. Você acha que Lula deve tratar desse assunto, ô Reinaldo? Porque a reunião ministerial é de extrema importância, né? Essa reunião foi chamada justamente por conta das últimas pesquisas, pela entrega, pela cobrança de Lula, a entrega dos ministros, da comunicação do governo Lula, por que não está chegando no ouvido da população o resultado do governo até agora, né? Essa é uma questão. Olha, eu acho que o Lula até trata pouco dessa questão, mas está certo em tratar pouco. Não acho que ele tenha que ficar falando disso. Pense bem, quem é que seria derrubado? O Lula. Ele era o alvo do golpe, né? O golpe antes da eleição era para tentar impedir a eleição, o golpe depois da eleição era para tentar impedir a posse, o golpe depois da posse era para tentar derrubá-lo. Então, ele era o alvo. Eu acho até que ele fala pouco, né? Eu não vejo nenhum problema em ele, numa reunião, fazer alusão a isso, até porque o tema está aí, né? Agora, é falsa essa história, né, de que o Lula trate excessivamente de Bolsonaro. Isso não é verdade. Pode fazer o levantamento. O problema é que Bolsonaro é um tema constante da imprensa, do noticiário do Brasil, e nem poderia ser diferente, porque, afinal de contas, existe uma investigação que está em curso no Supremo Tribunal Federal, né? Nós precisamos entender muito bem. Olha, tem um debate que eu acho que está muito mal parado. Eu escrevi dois textos hoje em que eu passo por aí também, né? Dois textões. Precisamos entender muito bem esse negócio quando se fala, essa polarização que há no Brasil, essa polarização nefasta que há no Brasil, essa polarização. Se a gente não entender direito e não definir direito esse objeto, que é essa polarização, as coisas começam a ficar muito estranhas, porque tem gente defendendo anistia para Bolsonaro pegando carona na tese da polarização. Tem gente atacando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo está sendo muito duro, pegando carona na tese da polarização. O que é a polarização? Eu insisto nisso, a polarização. Nós temos um líder de extrema-direita no Brasil. Nós temos um grupo de extrema-direita no Brasil. Nós temos uma pregação de extrema-direita. Ela é clara. Ela é clara aqui, ela é clara nos Estados Unidos, ela é clara em qualquer lugar. E eles dizem quase todos a mesma coisa. Você se lembra que no Brasil, só para dar um exemplo, Bolsonaro dizia que ou ele ganha, ou, se não fosse ele, seria o caos. Você lembra disso? Lembra, né? Ou ele venceria, ou o Brasil viraria uma Venezuela, uma Argentina. Paulo Guedes deu entrevista dizendo isso. E nós temos hoje o índice que saiu do crescimento do primeiro mês, surpreendendo de novo e tal, e nós já vamos falar, já vou fazer uma síntese aqui de como o governo vai bem, no geral. Então, o que é essa polarização? A extrema-direita está aí, mas o Lula é de extrema-esquerda? Não, o Lula não é de extrema-esquerda. As políticas do governo são de extrema-esquerda? Não são de extrema-esquerda. Lula governa com a extrema-esquerda? Não. As coisas mais importantes que o governo fez até agora, arcabouço fiscal, reforma tributária, do ponto de vista da estruturação da economia, tem um perfil, um viés, uma configuração de extrema-esquerda? Não. Lula governa de olho no rancor, isto é, aqueles que não são aliados do governo estão sendo tratados a pão e água? Ou é o contrário? O Lula busca, como sempre buscou, aliás, nos dois outros mandatos também, trazer para ele mesmo aqueles que são de campo adversário. Embora o governador de São Paulo aqui claramente esteja numa linha de oposição aberta ao presidente, né, parcerias estão sendo feitas com o governador de São Paulo, né? Está lá o Tarcísio agora em Israel, vai se encontrar com Netanyahu, o que é uma coisa que, obviamente, ele não deveria fazer, porque é como se fosse um chefe de Estado se encontrando com o outro, coisa que ele não é. Mas
né? Ilegal não é, ele está lá numa coisa política. E mesmo assim, o Lula tem buscado parceria com o governo de São Paulo, com o governo de Minas, que é outro que vocaliza bastante a oposição ao governo. Então, Lula tem essa política do rancor contra adversários para alimentar isso a que se chama polarização? A resposta é não. Então, o que é a polarização? A polarização se dá na esfera dos valores, não é mais economia, né? E não deve ser mesmo, porque a inflação está controlada. Nós temos o menor desemprego desde 2014. O PIB está crescendo muito mais do que se imaginava, né? IBCBR agora de janeiro, 0,6. Se esperava 0,26. Então, o crescimento já está da ordem de 2,4, eu acho que vai ser mais. A renda do trabalho, o melhor resultado em 2023 desde o Plano Real, desde 1995. Cresceu 11,7%. Então você tem um malaise, um mal-estar social, econômico, e por isso, então, você tem essa avaliação que é mediana, né? Cresceu a negativa, caiu a positiva, está tipo meio a meio. A resposta é não. Agora, sim, você tem uma guerra de valores que está em curso, promovida por alguns setores, igrejas neopentecostais, a extrema-direita bolsonarista. E aí, veja só, para a extrema-direita bolsonarista e para aqueles que são fiéis ao Bolsonaro, não importa o que aconteça, e eles vão dizer que o Lula é ruim. Não importa. Essa é a extrema-direita, assim, aqui é nos Estados Unidos. Aqui Bolsonaro dizia, se eu não vencer, será o caos. Ontem, acho que em Ohio, o Trump, na campanha para um senador em Ohio, ele disse, se eu não ganhar, vai correr sangue nos Estados Unidos. E, de quebra, ainda disse que imigrantes não são pessoas. Não devem ser tratados como pessoas, né? Essa extrema-direita faz isso. E ela vai ter um pedaço da opinião pública. Mas isso ainda não é a polarização, porque esse pedaço vai ter sempre. Coisa aí de um terço. Não quero PT, não quero Lula, não quero esquerda. Lá nos Estados Unidos, eles chamam, por exemplo, qualquer benefício social, a extrema-direita chama de socialismo, né? Gente que reivindica férias, socialista. Gente que reivindica salário maior, socialista. Gente que reivindica plano de saúde, socialista. E aqui também vira tudo coisa de comunista, né? Então, você tem esse terço aí, provável, né, que nunca vai topar. Você tem aqueles que gostam do PT, e às vezes até independentemente do resultado, mas é uma posição ideológica também, né? Defender os progressistas e tudo mais, né? E aí você tem um outro terço que oscila hora para lá, hora para cá. E aqui eu não estou, cada um escreva o que quiser, cada um fale o que quiser, eu não sou a consciência do mundo. Mas eu indago, é uma indagação, as pessoas pensam. Quando a gente abre os grandes veículos, quando a gente olha, será que esse governo está sendo tratado como aquele em que a inflação está controlada, que tem o menor desemprego desde 2014, que a renda do trabalho cresceu 11,7? Eu acho que a resposta é não. Mas também aí existe uma contradita que é a seguinte, mas também é que o Lula fala demais. O Lula fala demais sobre Israel. E aí, falar sobre a idade do Lula. É mesmo, o Brasil agora virou, temos milhões de analistas internacionais que se deixam contaminar sob pressão pelo governo a partir disso.
que isso tem uma importância lá no público evangélico, porque agora eles fizeram uma conexão entre os neopentecostais e a coisa de Israel, que aliás é um delírio, né? Porque são coisas absolutamente contraditórias, né? Porque Israel não reconhece o Cristo, né? Mas cada vez mais também eles estão deixando o Cristo de lado, esses neopentecostais, né? De qualquer modo, ali pode ter algum apelo. Mas será que é isso? Ah, não, é a Petrobras. O Lula, o governo deixou de pagar os dividendos extraordinários da Petrobras, obviamente não os ordinários. E isso contribui. Não, isso contribui para o Lula apanhar feito cão sarnento nos veículos. Quem sabe essa indisposição com Lula e essa necessidade que certos setores do Brasil veem de criar uma terceira força não esteja contaminando algumas análises e, no fim das contas, fazendo o cruzamento mal sucedido da vaca com o jumento. Né? Você sabe como é o cruzamento mal sucedido da vaca com o jumento, Fabiola? O sujeito diz assim: eu vou cruzar a vaca com o jumento. E aí vai dar um híbrido que tem força para puxar carroça e dá muito leite. É o ideal. Se bem sucedido, mas pode ser mal sucedido, né? E aquilo Pode. que nasce, e aquilo que nasce nem puxa carroça nem dá leite. Você junta as coisas ruins. Então, precisamos criar uma terceira força no Brasil, romper essa polarização. Qual polarização? Então, volta à questão. Sim, mas essa força centrista está onde? Nessa de romper a polarização, deixando de reconhecer um governo que tem virtude, tem defeito? Tem. É esperado e tem que ser apontado. Mas deixando de reconhecer um governo que tem óbvias virtudes, né? Contaminando e enfesando esse terço que pode ir ora para lá, ora para cá, e dando muitas vezes a impressão de que um governo que tem 1 ano e 2 meses está completamente no caminho errado e deixando de fazer as coisas. O Lula, hoje, na reunião ministerial, tem um trecho da fala dele aí, não sei se consegue encontrar, em que ele diz: para quem perde eleição, 4 anos é muito tempo. Para quem ganha eleição, 4 anos é pouco tempo. Nós já passamos 1 ano e 2 meses. E é preciso que a gente reconheça quão muito e quão pouco fizemos. Eu acho ok, acho uma fala correta, porque o quão muito e quão pouco significa sim, nós temos coisas importantes, né, naquilo que fizemos, mas ainda falta muita coisa. E é importante que o governante diga a seus auxiliares: ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa. Então, não se acomodem. Agora, todos tomemos cuidado, né? Eu não vou ficar aqui citando nomes, não quero ficar, mas eu li um troço asqueroso, porque o Lula se reuniu com o governo, com o gente do governo, dizendo: olha, os alimentos estão caros, como é que a gente faz? Vem cá, é uma preocupação legítima de um governo, de um governante, quando os alimentos estão caros, reunir o governo saber por que os alimentos estão tão caros? Eu acho que é. É legítimo que esse governante se reúna com as pessoas para saber algo que possamos fazer dentro das regras do jogo, dentro das regras de mercado, para baratear esses alimentos? Hum? Aí eu li um troço de uma pessoa muito enfesada dizendo que se o Lula depois interferir na Petrobras, ia interferir também no preço dos alimentos. Então, tem umas coisas assim que são um pouco incompreensíveis. Precisam tomar cuidado, né? O Brasil, sim, nós chegamos muito perto de um golpe. O golpe só não aconteceu, como ficou claro com a divulgação dos depoimentos, porque o comando do Exército não aceitou.
Aliás, até o Batista Júnior da Aeronáutica disse: se o Exército tivesse topado, teria acontecido. E há até um elemento curioso aí. De algum modo, o Bolsonaro fez uma mexida errada lá atrás, nos militares, para os propósitos dele, né? Porque se ele mantém o Paulo Sérgio Nogueira no Exército, em vez de mandá-lo para a defesa, o golpe teria acontecido. Aí ele mandou o Paulo Sérgio Nogueira para a defesa, em abril de 2022, e botou no lugar o Freire Gomes, no Exército, na certeza de que o Freire Gomes comungava das teses golpistas dele e tal, e o Freire Gomes não comungava. Então, é preciso que a gente tome cuidado, né? Muitas vezes eu acho que se dispensa ao presidente Lula e ao governo o tratamento de que Lula é o Bolsonaro espelhado. Lula e Bolsonaro são opostos que se complementam, são opostos combinados. Não é verdade. O Bolsonaro não é um democrata. O Bolsonaro é um golpista. Ele tentou dar golpe. Lula é um democrata. Você pode não gostar. Aí é outra coisa, né? Agora, essa concepção de que são forças equivalentes, porém contrárias, e que isso representa uma camisa de força na política que precisa ser rompida, e chamar a isso de polarização, com a devida vênia, é fazer teoria política porca. Porque então a polarização não está aí, né? E aí então precisamos fazer o debate de que polarização falamos. Ou então, que mundo é esse? E também precisamos pensar, e não adianta a gente da imprensa, né? Assim, eu estou aqui só para reportar. Não, a gente está aqui para pensar também. A gente está aqui para analisar também. Que mundo é esse em que a economia, então, não tem importância? Que mundo é esse em que o governante faz escolhas? A inflação está controlada, o desemprego é menor desde 2014, o PIB está crescendo muito mais do que devia, a renda do trabalho cresce 11,7%. Que mundo é esse em que isso é irrelevante? Irrelevante é discutir com quem a pessoa vai para a cama, relevante é discutir se o cara acha que Deus é assim, assado, ou não sei o quê. Né? É um debate possível. Outra coisa, saber de fato quanto se deixa mobilizar por esse tipo de coisa. Né? E todos nos perguntarmos se. Porque aí não se trata de fazer coisa a favor de Lula, contra Lula, se trata de fazer o debate de adotar valores que são civilizatórios, a meu ver. Né? Que, sob o pretexto da pluralidade, não sirva para depredar valores fundamentais da democracia. Né? Eu digo com clareza, naquilo que faço, nas minhas colunas, nas minhas escolhas, o fascistoide, ele não será considerado uma das vozes respeitáveis da democracia, porque ele não é respeitável na democracia, uma vez que ele não adota a democracia como parâmetro. E se ele não adota a democracia como parâmetro, eu não posso considerar uma voz respeitável da democracia. Qual é a dificuldade? Parece que esse debate está posto faz muito tempo, né? Já foi posto pelo Karl Popper. A sociedade aberta e seus inimigos. O paradoxo da tolerância. Né? Eu devo tolerar aquele que depreda o sistema que faz com que eu seja tolerante? Eita, é isso.